A técnica da fabricação caseira de queijos sempre foi um privilégio das granjas de leite. Queijo bom, só mulher de leiteiro sabe fazer, costuma-se dizer. E assim, o segredo fica guardado às 7 chaves. Menos para você, que agora assiste esta fita de vídeo. Revelaremos aqui todos os segredos. Você saberá fazer queijos tão bem como as melhores donas de casa no meio rural. É o que nos garante a professora Maria Elisa, que vocês estão vendo em plena ação em sua cozinha. Há mais de 10 anos, a professora Maria Elisa vem dando cursos de culinária a donas de casa. E a sua especialidade é justamente queijos, mussarela, provolone e tantos outros. Valendo-se da experiência da professora, pedimos a ela que mostrasse como se faz, passo a passo, com todos os detalhes. E utilizando somente aqueles materiais encontrados em qualquer cozinha, do campo ou da cidade. E ainda pedimos mais, que fizesse isso na frente das câmaras de televisão, com microfones, luzes e refletores. Não foi nada fácil, mas o resultado foi compensador e vai permitir que você faça os queijos mais deliciosos na sua própria casa. Mãos à obra, ou melhor, mãos na massa. Antes de mais nada, vamos assistir o que a professora Maria Elisa nos mostra sobre o que é primordial na fabricação de queijo, a coagulação do leite e o teste do coalho. Então, para isso, é importante fazer a observação da força do coalho. Existem vários tipos de coalho no mercado. Nós vamos trabalhar com o coalho líquido. Para fazer o teste da força do coalho, nós usamos 1 litro de leite, que será aquecido a temperatura de 35 graus. Essa temperatura é a temperatura que o leite sai do úbere da vaca. Se nós pudermos fazer o teste logo após a ordenha, não há necessidade de aquecimento. Enquanto aquecemos leite, vamos preparar o coalho. Para preparar o coalho, usamos meio copo de água morna, e acrescentamos 1 colher de coalho, nunca em cima do copo. Misturamos a água morna. Está pronto para misturar a 1 litro de leite. Verificamos a temperatura do leite. Normalmente, são utilizados os termômetros para verificar essa temperatura. Como esse instrumento não existe na maioria dos lares, nós utilizamos a própria temperatura do corpo, porque os 35 graus é a temperatura normal do nosso corpo. Com os 35 graus, o leite aquecido, nós misturamos o coalho. Para fazer essa mistura, é importante colocá-la mexendo em forma de 8. Isto para que toda a massa seja misturada com o coalho. O coalho deve ser misturado ao leite durante alguns segundos. A partir daí, marque o tempo. Passado 1 minuto, colocamos a tirinha. Passados 3 minutos, fazemos novamente o teste. Observe que houve um corte na coalhada e soltou o soro. Anotar o tempo gasto.
se uma colher coagulou 1 litro em 3 minutos, em 50 minutos, quantos litros coagulará? Então fazemos uma regrinha de 3. 3 minutos, coagulou 1 litro. 50 minutos, quantos litros coagulará? Seria o X. 50 multiplicado por 1, dividido por 3, é igual a 50 dividido por 3. Para facilitar mais, sempre o número 50, que é o tempo ideal de coagulação do leite, dividido pelo tempo que demorou para coagular esse litro de leite. Então é 50 dividido por 3, diretamente a regrinha de 3, né? Então, 50 dividido por 3 dá 16 litros e meio. Veja, o cálculo é simples. Você usou uma colher de coalho e levou 3 minutos para ocorrer a coagulação de 1 litro de leite. Então, se você quiser coagular 10 litros de leite com uma colher de coalho, a coagulação irá ocorrer em 30 minutos. Como você quer que a coagulação ocorra em aproximadamente 50 minutos, use pouco menos de uma colher cheia. Antes da fabricação dos queijos, nós vamos preparar a salmoura. Existem vários tipos de queijo que são colocados na salmoura. A salmoura nós usamos a seguinte proporção. Para cada litro de água, nós utilizamos 200 gramas de sal. Misturamos, fazemos essa mistura e aquecemos. Colocando então, para cada litro de água, 200 gramas de sal. Vamos preparar essa salmoura com 5 litros. Se perceber que ela fica muito fraca, podemos utilizar um reforço dessa salmoura e ainda utilizá-la por mais uns 3 dias. Já está pesado, né? 1 quilo de sal para 5 litros de água. Fazemos a mistura, deixando ferver. Após iniciar a fervura, marcamos 20 minutos e deixamos essa salmoura fervendo durante esse tempo, cuidando nas beiradas da vasilha e retirando as impurezas que se formam. Essas impurezas podem ser da água ou mesmo do sal. Após 20 minutos de fervura, desligar e deixar a salmoura esfriar. Para o preparo da massa básica do queijo mussarela, nozinho, Cássio-Cavallo, que é o purunguinha, e do provolone, o preparo da massa é o mesmo para esses 4 tipos de queijo. Depois, a forma de trabalhá-la é que vai variar. Nós vamos precisar dos seguintes materiais: 10 litros de leite aquecidos a temperatura de 35 graus. Um pouco de leite cru para dissolver o iogurte. Um copo de soro fermento. Este soro fermento, ele é o soro de um queijo feito no dia anterior. Um queijo normal. Um copo de iogurte e o coalho. Como fazer o preparo dessa massa? Em primeiro lugar, vamos dissolver o iogurte. Colocamos o iogurte numa vasilha. Um copinho de iogurte. Colocamos o leite e mexemos bem
para diluir. Se tiver aquele batedor de clara, vai mais rápido esse processo de diluição do iogurte. Juntamos então o iogurte diluído ao leite fervido, ao leite aquecido. Mexendo para que fique por igual. Em seguida, adicionamos o soro fermento. Caso você esteja fazendo queijo pela primeira vez e, portanto, não tenha o soro do dia anterior ou o soro fermentado, faça o seguinte: coagule 1 litro de leite e retire daí o soro. Coloque esse soro em um vidro, feche-o e deixe fora da geladeira por um dia. Aí, ele já estará fermentado e, portanto, pronto para o uso. Pegamos então o coalho e vamos fazer a medida. Dissolver esta medida em meio copo de água morna. E misturar ao leite. Esta mistura deve ser feita em forma de 8 para que o coalho vá em toda a massa. É importante observar se a movimentação do leite está ocorrendo em todas as bordas da panela. Podemos mudar um pouco a posição do número 8, fazendo essa mexida. Após essa mistura, nós cobrimos a panela. Se tivermos o fogão a lenha, colocamos próximo a ele para manter a temperatura do leite. Se não tivermos o fogão a lenha, nós cobrimos essa vasilha, tampamos e cobrimos com um pano, um cobertor, para que essa temperatura seja mantida durante o período de coagulação. Passados 45 minutos a 50, nós vamos verificar se o nosso leite coalhou, fazendo o teste do papelzinho. Colocamos então o papel, ele já está soltando o soro. Abriu a massa. Vamos então fazer o corte da coalhada. Para fazer o corte da coalhada, cortamos mais ou menos a cada 1 centímetro na forma, na posição vertical e horizontal. É importante usar para esse corte faca inoxidável, que não haverá problema de ferrugem e nem de soltar alguma substância no leite pelo efeito do coalho, né? Nesse corte, ele já vai separando o soro da massa. É importante
que o corte pegue até o fundo. Se usar um balde mais fundo, essa faca também teria que ser maior. Fazemos cortes circulares também para garantir pegar toda a massa. E observamos que ela já está soltando bastante o soro. Feito o corte, nós vamos pegar uma colher de pau e mexer essa massa em forma de 8 durante 20 minutos, fazendo esse movimento. Após 20 minutos de trabalhar a massa, nós paramos e deixamos descansar para que assente o soro, para que assente a massa no fundo da panela. Passados alguns minutos, vamos observar que a massa se depositou no fundo da panela. Então, retiramos 1/3 da quantidade de soro. No caso de 10 litros, esse 1/3 corresponde a 8 xícaras. E em seguida, nós colocamos a mesma quantidade que retiramos de soro, nós colocamos de água aquecida a 80 graus, agitando sempre. A água a 80 graus é bem quente. Mexemos durante uns 5 minutos. Sempre em forma de 8. A água quente vai fazer com que a massa comece já a dar liga. Ela começa a grudar os floquinhos um no outro, já livre do soro. Após 5 minutos, nós deixamos a massa descansar para que repouse novamente no fundo da panela. Após alguns minutos de descanso, observamos que a massa se depositou no fundo. Ela já estava se formando, se juntando no próprio fundo da panela. Deixamos então essa massa escorrer e ficar em repouso durante 24 horas. Após 24 horas, observamos então que grande parte do soro já escorreu e a massa está assentada. Com 10 litros de leite, temos 1 quilo de massa para fazer provolone ou mussarela, ou Cássio-Cavallo, ou nozinhos para aperitivo. Vamos relembrar os ingredientes para o preparo da massa básica de qualquer um desses queijos. Vamos retirar a massa da forma.
para fazer o teste de filagem. O teste de filagem é feito para nós verificarmos se a massa está no ponto de ser trabalhada. Essas 24 horas que nós deixamos a massa fermentar não é obrigatoriamente 24 horas. Se o dia estiver bem quente, nós podemos fazer o teste antes de 24 horas, que ela pode chegar no ponto antes das 24 horas. Cortamos uma fatia fina da massa, colocamos numa xícara e colocamos água aquecida a 80 graus, quase fervendo. A massa não deve ser cortada com a colher, e sim amassada. Como a massa está fria, essa água já esfriou. Colocamos mais um pouquinho da água aquecida. O ponto de se trabalhar com a massa é quando ela estiver dando liga como uns chicletes. Nesse caso, ela está no ponto ideal de ser trabalhada. Ela não fica uma massa arrebentando. Se ao fazer o teste de filagem, ela já esfriou, se ao fazer o teste de filagem a massa começar a arrebentar, é porque ela ainda não está no ponto, necessitando de mais tempo de fermentação. Então ela está no ponto de filagem, podemos trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar com o nozinho. Após realizado o teste de filagem, nós vamos então fazer o queijo nozinho, que é o queijo usado para aperitivo. Inicialmente nós cortamos a massa em fatias finas. Para o nozinho, por ele dar um pouco de trabalho ao montá-lo, nós não vamos colocar muita massa. Colocamos essa massa na panela. E juntamos água aquecida para fazer a filagem da massa, para dar aquela liga. O fogo, não devemos cortar a massa, e sim sempre ir prensando a massa com a colher de pau para que ela faça essa liga por igual. Ao perceber que a massa está com uma liga homogênea, começamos a trabalhar a massa. Podemos começar trabalhando fora do fogo para que não aqueça tanto as mãos. A massa deu uma boa liga. É meio quentinho para trabalhar com o nozinho. Deixamos a ponta da massa na panela para que ela não esfrie. Opa, tô errando de panela. E vou colocando os nozinhos na água fria.
para que ele não perca o seu formato. Corta as pontinhas para ficar mais delicadinho. Fica às vezes saem uns nó meio defeituosos. Bom, nós vamos colocar então, depois de frio, o queijo na salmoura. Após escorrida a salmoura, nós colocamos os queijinhos no saco plástico. Não precisa um saco tão grande assim, né? Nós colocamos, fizemos pouca quantidade tiramos o máximo que conseguirmos de ar do saquinho. Um processo natural, se tiver aquela bombinha de tirar ar para congelamento, pode ser usada aquela bombinha. Daí para frente, coloque na geladeira para a cura. Com uma semana de cura, o nozinho ficará com sabor sensacional. A primeira coisa a fazer é fazer o corte, fatiar a massa de uma forma fina para que a filagem aconteça rapidamente. E colocamos a massa na panela. Quando vai aquecendo a panela, não tem problema que não tenha água ainda. Em seguida, então, colocamos a água a 80 graus aproximadamente e vamos acomodando a massa. Vamos fazer então a troca da água. Substituindo por uma segunda água. Bom, percebendo que a massa já está bem filada, nós começamos então a trabalhar essa massa. É um pouquinho quente, então nós no começo trabalhamos com ela esticando para que ela perca o soro que fica no interior. Deixamos a ponta dela na panela e vamos começar a trabalhar formando um cordão. Só que ainda está quente. Dá uma sopradinha aqui. Fazemos tipo de um canudo na mão, onde ela vai ficar, depois do queijo pronto, aquele tipo fio na massa que a gente percebe ao comer o queijo cabacinha, né? Fechamos uma das pontas, a ponta que está sem a mão. Colocamos de volta aqui na panela e ficou um oco aqui dentro. Para que essa massa ligue, nós colocamos
a água aquecida aqui dentro. Só cuidando para não queimar a mão. Só para que haja a colagem da massa do interior. Tiramos essa água que colocamos e fazemos isso aqui. Cuidando para que essa beirada, que essa parte do meio fique mais grossa. E as pontas, onde nós vamos moldar a cabacinha, fique mais afinada. E ela ainda ficou com pregas. Então nós podemos voltar ela aqui novamente para alisar melhor. Não precisa muito tempo, é só para ela alisar. Aqueceu, nós já começamos fechando e dando, alisando com a mão, dando o formato da cabacinha. Preocupação inicial deve ser com essa parte. Depois aqui com o acabamento nós vamos fazer separadamente. Alisando então o queijo, nós vamos dar o formato da cabeça. Quando essa parte aqui fica ainda fibrosa, ainda rachada, nós colocamos na água quente, numa caneca à parte. Mas nesse caso aqui não vai ser preciso trabalhar, porque ela está bem acertada, porque nós trabalhamos bastante com ela aqui dentro da panela. Então, vamos com ele para a água fria. Podemos deixar o queijo. Colocamos um pouquinho na água fria e fazemos a cabeça dele. Após alguns minutos, nós retiramos o queijo da água fria e colocamos na salmoura. Esse tempo de salmoura ele vai ficar na salga durante 6 horas para cada quilo de massa. Então, há necessidade de verificar o peso para calcular o tempo de salga. Após o tempo de salga, nesse caso nós deixamos menos de 3 horas, nós retiramos o queijo. Veja como ele já começou a amarelar e pegamos um fio, pode ser um barbante, pode ser uma tira, amarramos e vamos levar para a cura. Esse queijo ele pode ser consumido já no dia seguinte, mas ele fica mais saboroso após 8 dias, em que ele deve ser colocado num lugar arejado que não receba sol diretamente. Esse é um queijo que não exige o uso da geladeira. Aí está o Cássio Cavalo ou cabacinha. Vamos ver como se faz o famoso mozzarella, o queijo mais indicado para fazer pizzas. Nenhum outro queijo dá a aparência e o sabor inconfundível na cobertura das pizzas como a mozzarella. O processo de filagem é igual ao queijo anterior. A massa estando bem derretida, nós enrolamos
Damos uma nova aquecida e vamos colocar na forma. Quanto mais lisa nós conseguirmos deixar a massa, a aparência da mussarela vai ficar melhor na forminha. Acomodamos ela enquanto quente ainda para pegar o formato da forma. Essa nossa forma aqui, ela está cedendo um pouquinho. Se ela for mais firme, é mais fácil de fazer esse trabalho. O processo de resfriamento é colocar a massa ainda na forma, na água fria. Não há problema que fique, inclusive, água por cima da massa, deixando esfriar naturalmente para que ele pegue o formato da forma. Após o resfriamento, então nós retiramos o queijo da forma e vamos colocar na salmoura. Na salmoura ele vai ficar o mesmo espaço de tempo de 6 horas por quilo de massa. Após o tempo de salga, nesse caso aqui nós deixamos 3 horas, nós retiramos o queijo, damos uma leve secada, vamos colocar no saquinho para colocar na geladeira. A cura, então, do mussarela é feita na geladeira. A cura ou o tempo de maturação durante 8 dias. É claro que pode ser consumido antes, mas nesse espaço de 8 dias, o queijo vai estar macio e com um sabor característico da mussarela. O preparo da massa do provolone é o mesmo da massa do Cássio-Cavallo e da massa da mussarela. Também o processo de filagem é igual. A diferença está na forma de moldar o queijo. O provolone pode ser moldado de várias maneiras. A professora Maria Elisa nos mostra a moldagem da forma mais simples e caseira, usando-se apenas um tecido fino. O processo de usar um pano de algodãozinho sem costura para trabalhar a massa. Esse pano, então, nós vamos umedecê-lo para que a massa não grude, para dar o formato do provolone. Vamos colocar aqui na mesa. Então, nós vamos dar o formato utilizando o pano. A massa já está quase no ponto. No enrolar, nós temos que cuidar para que não fique dobras, que vão marcar daí a massa, porque a massa está quente. Fazer um leve aquecimento aqui que
Colocamos então a massa no pano. E vamos enrolar. Juntamos as pontas. Enquanto ela não esfria ainda, dá para trabalhar o formato dela. Saindo daqui, ele vem para a água fria. Aqui nós ficamos segurando um pouquinho as pontas do pano até que ele esfrie e pegue esse formato aqui das pontas, né, principalmente. Após isso, podemos deixar as pontas e deixar o queijo esfriar, para depois ir para a salmoura. Após o resfriamento, que nesse caso aqui demorou uns 20 minutos para ele esfriar, nós retiramos o pano, porque ele já pegou a forma. Tiramos o queijo da salmoura, que ele já pegou o seu formato da água fria, e colocamos na salmoura. Estou com pressa de comer o queijo. Na salmoura ele vai ficar, então, para cada quilo de massa, ficar durante 6 horas. No nosso caso aqui, ele deve ficar umas 3 horas e meia. Depois de permanecer na salmoura durante 3 horas e meia, nesse caso aqui, para essa quantidade de massa, né? O queijo é retirado e levado para a secagem. Nós vamos relembrar que para 1 quilo de massa nós deixamos 6 horas na salmoura. Esse aqui é um queijo que já está curado, está secado. Ele já permaneceu. Esse processo de secagem é feito numa redinha. Se quiser só colocar numa tábua, também pode, só que daí tem que ir virando, para ele não perder o seu formato, constantemente virando. Então, é mais usual colocar na redinha e pendurar, deixar ele pendurado. Depois de feita a secagem, nós vamos prepará-lo para fazer a defumação. E já deixamos o barbante preparado para pendurar o queijo no defumador. Assim ele está pronto. Agora o que nós fazemos é pincelar esse queijo com um azeite doce ou óleo comum de cozinha. Com o auxílio de um pincel ou de um chumaço de algodão, nós passamos no queijo e vamos levar para a defumação. A defumação do queijo, ela é feita com fumaça fria, isto é, não é feita com brasa viva, é só a fumaça mesmo, né, num defumador que não tenha fogo direto embaixo, que ele só receba a fumaça. A função do azeite é dar uma coloração mais amarelada ao provolone e ainda uma proteção contra rachaduras em sua casca, que podem ocorrer durante a defumação. O tempo de defumação vai depender do peso do queijo. Para cada quilo de queijo, são necessárias 8 horas de defumação em fumaça fria. Os queijos prensado e frescal, ou Minas prensado e Minas frescal, têm uma massa própria para a sua fabricação.
Vamos ver como se prepara essa massa. Veja como é simples. O início da massa básica é o mesmo. Nós vamos utilizar o iogurte misturado em um pouco de água, o coalho e o leite na temperatura de 35 graus. Inicialmente, então, nós misturamos o iogurte, que pode ser o iogurte comprado de qualquer marca, ou o iogurte feito em casa. Fazemos essa mistura, diluindo bem, e vamos juntar ao leite. A mistura em 8 facilita que o iogurte vá em todos os cantos. Depois de bem mexido, de bem misturado, nós vamos diluir o coalho, de acordo com o resultado do teste, em meio copo de água. Misturamos bem e vamos juntar a massa, mexendo em forma de 8. Deixamos então o tempo após a mistura, deixamos o tempo de 45 a 50 minutos e depois fazemos o teste para ver se está bem coalhado, se está no ponto. Para não esquecer, hein? Anote aí os ingredientes do preparo da massa para fazer os queijos prensado e frescal. Vamos ver agora como se faz o queijo Minas prensado. Apenas para lembrar, a massa do Minas prensado será a mesma do Minas frescal. A diferença está na moldagem do queijo e no sabor, é claro. O queijo prensado será moldado com o auxílio de um tecido ou pano. Então, nós vamos fazer o corte da coalhada. Fazemos o corte considerando uma média de 1 centímetro de distância entre uma risca e outra. Nós fazemos um corte circular também, para pegar onde não atingiu a massa. E em seguida, vamos trabalhar com essa massa com as mãos. Então, colocamos a mão, lentamente, vamos misturando, tentando deixar flocos de 1 centímetro. Após o trabalho com a massa, nós vamos verificar que ficaram pequenos pedaços para a dessoração. Nós deixamos alguns minutos em repouso. Veja que a massa já está pesando e indo para o fundo e o soro está ficando por cima. Após esse repouso, nós então vamos retirar uma parte do soro para facilitar o trabalho com a massa. Esse soro nós vamos guardar, que vamos trabalhar com ele mais tarde. A massa assentou toda no fundo da panela, no fundo do balde. Tirando a parte do soro, nós vamos trabalhar na queijeira. A queijeira, ela pode ser feita de madeira, de uma madeira que não solte cheiro.
E é uma madeira mais larga com uma proteção lateral com uma saída para vazar o leite, para vazar o soro. Então nós vamos trabalhar com a massa aqui e a saída do soro vai ocorrer aqui. Nós podemos fazer o aproveitamento desse soro. No caso dessa queijeira, ela está revestida com papel contact para evitar a formação de fungos, que ele se torna mais fácil de limpar, e também para facilitar a higiene. Então nós vamos pegar o balde que está com a massa e utilizar um saquinho de tecido. No caso aqui nós trabalhamos com o saquinho desses tecidos de volta ao mundo, que ele não deixa marca feia no queijo. Vamos mexendo lentamente para que o soro vá saindo. Quando retiramos uma boa parte do soro, nós abrimos o saquinho e retiramos um pouquinho dessa massa para depois fazer o remendo no queijo. Deixamos aqui do ladinho. Juntamos bem o tecido e agora vamos começar a forçar um pouco mais, cuidando para não soltar mais o pano. A forma é um tubo também de PVC, a mais prática. Colocamos na forma e continuamos fazendo a dessoragem. O queijo, então, estando bem espremido, nós vamos retirar da forma e vamos retirar cuidadosamente da saca. Veja que ele fica, do lado oposto ele fica um queijo bem lisinho. Nós voltamos novamente à forma para trabalhar com ele, cuidando para que não pegue nas laterais, para fazer o remendo. Esse remendo nós vamos fazer aqui nessa parte de cima, onde ficou as marquinhas no torcer a saca. Aquela massa que nós deixamos ao trabalhar com o queijo é que nós vamos fazer o remendo. Então nós pegamos essa massinha e trabalhamos essa massinha na mão para que ela dê uma certa liga. E é essa massinha que vai ser o nosso remendo. Vamos colocar esse remendo nessas arestas, nessas ruguinhas. Terminada então essa plástica do queijo, nós vamos
segurá-lo cuidadosamente e levar para uma tábua, virando o lado do remendo para baixo para que ele já possa ir acomodando. A massa ainda está morninha, essa massa trabalhada. Então, nós vamos deixar ela esfriar e depois é que nós vamos colocá-la na salmoura. O tempo de salmoura também será de 6 horas para cada quilo de massa. Retiramos, então, o queijo da forma e colocamos na salmoura. O tempo de salga é a proporção de 6 horas para cada quilo de massa. Deixamos na salmoura esse tempo e tiramos. Após, no nosso caso, nós vamos deixar uma média de 4 horas, que é um queijo de 800 gramas. Nós vamos deixar uma média de 4 horas, retirar da salmoura e diariamente vamos virando de um lado para o outro para que ele pegue um formato bonito, como esse que nós temos aqui. Esse queijo já está feito, fazem 9 dias hoje, ele está sendo virado todo dia. Então, cura de um lado e cura de outro. Ele já está com a casca bem amarela. Lembramos que a massa do frescal é a mesma massa do queijo prensado. A diferença está na moldagem do queijo e no sabor final, é claro. Enquanto o queijo prensado foi moldado com o auxílio de um tecido ou pano, o frescal vai ser moldado diretamente em uma forma. A forma do frescal tem uma forma especial que é uma forma telada no fundo, com os furinhos ao lado. Então, esta forma vai fazer com que o soro vá saindo lentamente. Nós vamos colocar, então, a massa que ficou no fundo do balde e ela já está acomodada. Vamos colocar essa massa na forma. E fazer uma leve pressão para ela pegar a liga. Colocada então a massa na forma, nós deixamos escorrer para que saia boa parte do soro. Ainda vai ficar parte do soro aqui que vai escorrer lentamente. Nós fazemos a salga de um lado do queijo. Então, colocamos aproximadamente uma meia colher de sal nessa parte de cima do queijo. Com o próprio soro, esse sal vai penetrar para o interior do queijo. Deixamos então descansar por aproximadamente meia hora. Com isso ele vai escorrendo o soro. Passados meia hora, nós vamos virar a massa. Vamos virar a massa, pegando com cuidado a forma, para salgar, fazer a salga do outro lado. Acomodamos o queijo e vamos fazer a salga no mesmo processo. Fazemos a salga
e deixamos escorrer por mais meia hora. Se o queijo for menor, é claro que esse tempo vai ser menor também. Então, o sal vai ser absorvido. Se essa quantidade de sal for excessiva, e a pessoa preferir um queijo menos salgado, ela pode diminuir essa quantidade. Se você não tiver a forma própria para o frescal, isso não o impossibilitará de fazer o queijo. Você pode usar uma forma comum, dessas de fazer o queijo prensado, normal que se usa, e colocar um pano por dentro dessa forma, um pano ralo, em que a massa vai escorrer. A diferença que vai ter é que ele não vai sair quadradinho, como na forma própria do frescal. Após meia hora da saída da salga, o queijo já pode ser consumido. E o tempo de conservação dele em geladeira, do queijo frescal, é menor. Ele pode ser conservado no máximo por 15 dias. E ele deve ser conservado ou em saquinho plástico ou em vasilha tampada, para conservar esse soro que solta do próprio queijo. Que esse soro vai conservar o sabor do queijo e deixá-lo macio também. Então, nós devemos deixar ou no saquinho plástico ou numa vasilha tampada que não perca esse soro que naturalmente ele vai soltando. Agora, atenção todas as gordinhas. Ricota é o queijo mais leve e de mais baixo teor de gordura de todos os queijos. A ricota é um queijo mais fino, é feita a partir do soro que nós aproveitamos de outros tipos de queijos. Para fazer a ricota, nós precisamos do soro, leite, 5% do leite é proporcional à quantidade de soro que nós colocamos. Por exemplo, se colocamos 10 litros de soro, colocamos meio litro de leite. Soro do dia anterior. Se nós tivermos o soro que usamos no dia anterior, que fizemos no dia anterior, fizemos queijo, usamos soro do dia anterior, também 5%. Se não, podemos usar o vinagre. 2 colheres de vinagre diluídas em meio copo de água. Nós colocamos o leite. Em seguida, colocamos o vinagre pelas bordas da vasilha. E aguardamos que a ricota suba. Com o auxílio de uma escumadeira, nós vamos retirar a ricota de lá. É importante nós colocarmos um pano forrando um escorredor para tirar a ricota de lá e colocar aqui, para escorrer o soro. Vamos retirar então a ricota com o auxílio da escumadeira. De preferência, faça a ricota tão logo tenha o soro que restou da fabricação de qualquer tipo de queijo. Não deixe para o dia seguinte, porque o sabor, a coloração e o rendimento já não serão os mesmos.
Deixamos então ela escorrer, não secar totalmente, ela escorrer o pouco de soro que fica junto e tiramos do pano, colocamos em uma vasilha tampada e levamos à geladeira. Lembrando então, para fazer o requeijão fundido, também chamado de requeijão cozido, em primeiro lugar, deixe o leite azedar naturalmente, sem o uso do coalho. Em dias quentes, o leite coalha entre 8 a 12 horas, na temperatura ambiente. Já em dias frios, o tempo é maior. Dependendo do frio, demora até 24 horas. Quando o leite estiver coalhado, leve ao fogo, a uma temperatura de 50 graus aproximadamente, para separar o soro da massa. Assim que o soro e a massa estiverem separados, tire do fogo e agora é só coar. Use um pano ralo para coar e deixe escorrer até esfriar a massa. Neste ponto, já temos o chamado queijinho ou requeijão farelento, usado no preparo de tortas e pastéis. Não paramos aí não, porque o nosso objetivo é chegar ao requeijão fundido. Vamos então fazer a primeira lavagem da massa. A primeira lavagem serve para eliminar a acidez ou o azedo da massa. Neste caso, nós usamos 6 litros de leite, nós usamos 20% do leite inicial para fazer o coalho, para chegar a essa massa. E vamos colocar o leite. 20% do leite inicial de 6 litros seria 1 litro e 200 ml por aí, em torno disso. Isso se chama fazer a primeira lavagem da massa. Então nós vamos fazer a primeira lavagem da massa com 20% do leite inicial. O que vai ocorrer é que esse leite que nós colocamos, leite fresco, ele vai azedar também e vai soltar um soro. Quando dessorou este leite, soltou o soro, esse leite que nós colocamos, nós escorremos esse soro. E acrescentamos 8% do leite inicial na segunda lavagem. Vai acontecer o mesmo processo. O leite deve coagular, soltar o soro. Essa lavagem é para tirar o azedo da massa. Quando coagulou,
nós vamos então escorrer esse soro e vamos fazer a fundição propriamente dita. Para fazer a fundição, nós deixamos aquecer a massa, que ela vai derretendo. Vamos colocar aqui 2 colheres de nata. Essa nata pode ser substituída pela manteiga quando não temos a nata. Então vamos colocar ali 2 colheres de nata. Vamos misturar para que a massa absorva essa nata. Esse é praticamente o tempero do requeijão fundido. Enquanto ela vai absorvendo, nós vamos mexendo para que toda a massa pegue essa nata. Depois que a massa absorveu a nata, nós colocamos uma meia colher de sal. Vai depender também do gosto de cada um. Um tempero mais acentuado ou não, e mais 2 colheres de nata. Misturamos para a massa absorver novamente o tempero. Observe que não ficou a nata, ficou apenas uma massa em fio. Daqui então nós retiramos da panela e colocamos em uma forma. Deixe esfriar aí mesmo e pronto. O requeijão fundido está pronto para o consumo. Fora do refrigerador, ele pode ficar até 8 a 10 dias, sem problemas. Bom apetite! O requeijão cremoso é um requeijão mole, tipo creme, usado para passar no pão, bolos ou em bolachas. Para fazer o requeijão cremoso, nós precisamos ter ricota, manteiga ou nata, sal e leite fervendo. Para fazer, inicialmente, nós misturamos 250 gramas de ricota, colocamos no liquidificador. Se não tivermos o liquidificador, esse requeijão dá para ser feito batendo à mão, só que é mais cansativo e não fica tão fino. Misturamos então 250 gramas de ricota com 100 gramas de manteiga. Batemos esta mistura.
É uma massa um pouco pesada. Colocamos então uma ponta de colher de sal. Misturamos e vamos acrescentar meio copo de leite fervendo. Tiramos então do liquidificador e colocamos em uma vasilha. Ele fica bastante líquido. Ao colocar no liquidificador, ao colocar, digo, na geladeira, confundindo as coisas já, ele vai criar consistência e ficar liguento. Nós temos aqui um requeijão que já foi para a geladeira, já está frio. Podemos observar que ele já tem mais consistência. Ele já foi para a geladeira, mas já saiu da geladeira alguns minutos, ele já esquentou. Mas gelado, ele fica mais consistente que isso.